Irmãos, sobre a reflexão de hoje, sobre a importância de falar em línguas, eu quero ler junto com cada irmão João capítulo 14, 16 e 17. Jesus diz, e se amais, guardais os... Não, perdão, 14. 16, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Consolador Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita conosco e estará conosco para sempre, né? Para sempre. Então, quando nós oramos em línguas, nós temos a percepção maior da presença do Espírito Santo. Existem momentos na nossa vida que a gente parece que se esqueceu. Tá aquela lembrança assim em nós de que Deus habita no nosso espírito pela presença do Espírito Santo, de que o Espírito Santo está 24 horas ao nosso redor. Mas existem situações, parece que nós perdemos aquela sensibilidade da presença do Espírito Santo. Momentos de ira, de raiva, momentos onde nós perdemos o nosso controle. Parece que a gente perde aquela sensibilidade. Eu estava lendo um testemunho de um pastor que estava hospedado na casa de uma família, né, e ele tinha um costume de fazer a sua caminhada, tinha um horário lá de fazer a sua caminhada. Porém, aconteceu assim desse dia ele não sair de casa, né, e ficar em casa, na casa onde ele estava hospedado, dessa família. E de repente ele encontrou uma situação onde a filha estava brigando, dizendo palavras com a mãe lá, falando coisas indevidas, irada com a mãe. E a menina não sabia, né, que ele estava em casa, achava que ele tinha saído para caminhar como de costume. E de repente o pastor, eu não me lembro se era um pastor, um evangelista, eu me lembrei aqui, eu olhei, era o evangelista mesmo, que estava hospedado na casa de um pastor. E ele viu, quando ele saiu, né, do quarto, se eu não me engano, do quarto, ele foi até a sala e viu aquela cena, né, a filha brigando com a mãe, né, e a filha, quando viu o evangelista, ficou constrangida e começou a chorar, desesperada, começou a chorar, pediu perdão ao evangelista. O evangelista tomou ela, né, levou ela, colocou ela de joelho lá num lugar, se não me engano, numa cadeira, botou ela de joelho lá e disse, olha, você pediu perdão a mim, agora você tem que pedir perdão à pessoa que está dentro de você, que é maior, que é Deus, né? E ela começou a orar, pediu perdão a Deus, e de repente ela começou a orar em línguas. Começou a orar em línguas. E o evangelista disse assim, você tinha esse costume de orar em línguas sempre? Não, só, ela respondeu, não, só às vezes, não era com frequência. O evangelista disse assim, ore pelo menos meia hora por dia, em línguas. E ela passou até essa frequência de oração em línguas, e com muito tempo na frente, ela reencontrou esse evangelista, essa jovem, e falou o que Deus tinha feito na vida dela. Que ela todo dia ela tirava aquele tempo para orar em línguas, e que Deus tinha mudado a personalidade dela, né? Que ela não tinha mais sido agressiva com a mãe dela, que ela não tinha mais brigado com a mãe. Passou-se mais ou menos 2 anos, né? Aquele evangelista, quando ele
voltou àquela igreja para realizar outro evento. Aquela jovem estava com 15 anos, 2 anos e meio mais ou menos, ela estava com 15 anos. E depois do culto, né, que o evangelista realizou, ela chamou o evangelista do lado de fora, chamou o evangelista de lado, e perguntou: você se lembra do que você me falou há alguns anos, que foi a orientação que o evangelista tinha dado? Sim, eu me lembro. Aí ela disse: bem, eu tenho feito o que você me falou. A menina disse: eu oro em língua todos os dias, pelo menos 30 minutos ao dia. E eu quero que você saiba que desde então eu não perdi mais a paciência e não falei mais coisas feias, nem com a minha mãe e nem com ninguém. Orar em línguas em sua vida diária ajudou aquela menina a se tornar mais consciente da presença do Espírito Santo em seu interior. E isso afetou a maneira dela viver. O mesmo pode acontecer, queridos, com nós, quando nós criamos o hábito de orar em língua diariamente. Se fôssemos mais conscientes da presença do Espírito Santo em nós, deixaríamos de falar e de fazer muitas coisas que não devemos. Imagine se a gente tivesse essa consciência a todo instante da presença do Espírito Santo. A gente refletia mais antes de falar um certo tipo de coisas, da forma que a gente agisse. Porque nós não vemos com os olhos físicos, mas a oração em língua vai nos dar a percepção dessa presença. E nós vamos agora vigiar com a nossa forma de ser. Então essa é a reflexão. Ore em língua, hora após hora. Não deixa sair a prática da oração em tua vida, em nome de Jesus. É simples, se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e Ele é Senhor, essa é a oração que edifica. Você aceitou Ele como seu Senhor, você agora deve receber, aceitar também o Espírito Santo, também sobre você como Senhor, e receber pela fé o Espírito Santo, e liberar essas orações em língua. Crer que é uma oração que o seu Espírito está orando, mas juntamente com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu declaro um dia abençoado. Você ouvindo esse áudio, eu declaro que o seu dia vai ser abençoado. Pode ter certeza disso. E muita paz sobre o teu coração em nome